terminei este livrinho aqui, Dois Irmãos do Milton Ratum. Inicialmente, 5 de 5. Segundamente, favoritado. Terceiramente, uma das melhores leituras do ano. Dá pra ver pela quantidade de post-it. Olha só. A quantidade de post-it. Pra vocês terem ideia, eu tinha um desse aqui, ó, quase cheio, né? Esse aqui tá cheio. Mas eu tinha um desse quase cheio. Eu terminei o livro sobrando um. Os trechos que estão anotados aqui, eles não têm uma definição, né, do que é. Tipo, tem trechos aqui que eu anotei, são relacionados a desenvolvimento dos personagens, trechos marcantes para a narrativa e também parágrafos favoritos. Porque assim, ó, primeiro, esse livro ele é muito bem escrito. Mas assim, ó, ele é muito bem escrito num nível, cara, inveja do Milton Ratum. Ele é muito bem escrito, ele não é difícil de ser lido, mas ele também, a escrita dele ela não é simples, assim. Ele tem um rebuscado, mas não é um rebuscado difícil de entender. É um rebuscado bonito. Ele escreve de uma maneira bonita. E a maneira como os cenários são construídos, a maneira como os personagens falam, é tudo tão vivo e é tudo tão rico. O livro se passa em Manaus, principalmente, um pouco antes da Segunda Guerra começar, até alguns anos depois do golpe de 64, no início da ditadura militar no Brasil. E assim, a maneira como ele narra a fauna e a flora, a maneira como a fauna e a flora desse livro é narrado, assim, ó, perfeito. Tem muita coisa ali que você não sabe o que é. E assim, se você não quiser pesquisar, tudo bem. Mas você sabe que aquelas informações, elas estão ali. A maneira como as cidades são descritas, os personagens, tudo em questão de ambientação desse livro, perfeito. A construção dos personagens... Cara, desde o início, você vai odiar um dos irmãos. Se você não odeia um dos irmãos, você leu esse livro errado. Você é obrigado a odiar, porque ele é um personagem detestável. Você vai ver a personagem da mãe como uma personagem com falhas e que ela é muito protetora. O personagem do pai, que é o Halim, gente, é sério, esse personagem... Como eu amo o personagem do Halim. Sério, as cenas em que esse personagem aparecia, ou elas eram engraçadas, ou elas eram pra fazer você pensar. E mais pro final do livro, quando tá contando determinada cena com esse personagem, eu pensei, isso é um choro querendo vir? Não. É sim, mas não vou deixar. O personagem dele, ele é muito interessante, porque ele passa por uns momentos assim, em que ele é muito distante da família, ao mesmo tempo, ele é muito fofo, e chega um momento que você percebe que a única coisa que ele queria era conseguir estar mais junto da mulher dele. O nascimento dos filhos, né, a criação dos filhos, ela, querendo ou não, afastou um pouco esse casal. E aí, assim, é muito engraçado você perceber que, tipo, o cara, começa o livro, ele tá assim, mais jovem, né, e aí finaliza o livro ele já idoso. Você percebe que, assim, ó, basicamente a única coisa que ele queria era conseguir deitar na rede com a mulher dele. E fazer as brincadeiras, como ele diz. Esse personagem, assim, eu achei incrível, assim. E aí tem os personagens, né, que são os principais, que são os dois irmãos. Que um é o Omar e outro é o Yakub. Eles são gêmeos e desde pequeno eles têm uma espécie de rivalidade. Mas é principalmente uma rivalidade do Omar pro Yakub. O Omar, ele é mimado pela mãe. Quando ele nasceu, ele teve alguns problemas de saúde, então ele sempre foi tratado como um menino muito frágil. Apesar de que quando ele cresce, meu Deus, se tem uma coisa que ele não é, é frágil. A partir do momento que ele é um jovem adulto, assim, ele sai pelas festas da cidade, ele tem as suas namoradinhas, ele é mais extrovertido, enquanto o Yakub, ele é mais introspectivo, ele é mais estudioso. E aí, assim, ó, na infância acontece determinada discussão entre os dois, que o pai percebe que vai existir muito conflito entre esses dois irmãos em casa. Então, o que eles fazem? Eles tentam separar os dois por um tempo. Eles mandam o Yakub pro Líbano para passar alguns anos lá. E aí, o início do livro é ele voltando dessa estadia de mais ou menos 5 anos. No decorrer do livro, vai ter o crescimento desses personagens, enquanto um vai ser focado nos estudos, outro vai estar focado na gandaia.
E a maneira como essa família trata esses dois, a maneira como essa família gira em torno dos gêmeos, sendo que não deveria, já que eles não são os únicos personagens importantes da narrativa. O livro todo, ele é narrado por um personagem que não faz parte da família principal, mas ele também não está muito distante dela. Então, assim, o livro inteiro, ele tem uma visão de fora, né? A narração é, tipo, em primeira pessoa, mas não é em primeira pessoa dos personagens principais. Você percebe que o narrador, ele tem um lado, tá? Ele toma lado. E acho isso muito interessante. Tipo assim, ele fala, obviamente, dos defeitos e das qualidades de cada um dos irmãos, mas ele, obviamente, deixa claro quem que ele gosta mais e quem ele acha que o leitor deveria gostar mais. Uma boa parte do livro é o Halim contando para o narrador do livro um pouco sobre como as coisas aconteciam antes do nascimento do narrador. Assim, tem todo o trecho de como, né, o pai e a mãe se conheceram, de como que teve o romancezinho entre os dois, de onde que eles vieram, o surgimento da família. Assim, ó, você tem que ler esse livro pensando assim na época que o livro se passa, né? Que é no século XX, anos 40, 50, 60. E, ai, só posso dizer pra vocês lerem. Eu tinha anotado, assim, uns trechos que eu achei que seriam muito interessantes pra falar em live, mas, obviamente, tem muita coisa aqui que seria spoiler, né? Mas, assim, ó, tem um trecho que é uma página inteira do Halim falando alguma coisa que eu achei tão bonito, mas tão bonito. Ah, aqui, ó, um trechinho aqui que eu anotei, que não é do Halim, tá? É outro personagem falando. Só anotei porque, tipo, era muito bonito. E assim, muita coisa que eu anotei é por isso, é porque é muito bonito, é muito bem escrito. Ó, o seguinte. Naquela época tentei em vão escrever outras linhas, mas as palavras parecem esperar a morte e o esquecimento. Permanecem soterradas, petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo que nos faz esquecer também é cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras mais verdadeiras, disse Halim durante uma conversa, quando usou muito lenço para enxugar o suor do calor e da raiva ao ver a esposa enredada ao filho caçula. Assim, ó, o final, ele é um pouquinho agridoce. Ele não é ruim, de maneira nenhuma. O final é muito bom. Eu acho que ele vai um pouco numa expectativa contrária, sabe? Você acha que a moral que o narrador tá querendo te passar é uma. Quando você chega no final, ele te dá um tapão na cara e fala assim: Tu achou que era tudo isso mesmo? Olha só aqui, ó. Tem isso aqui a mais. Muito acolhedora a narrativa dele, o uso das palavras. Sim, é muito isso. É a maneira como o autor escreve, sabe? Por isso que eu digo que, tipo, é bonito. Porque ele poderia escrever isso de uma maneira mais simples ou de um jeito muito mais rebuscado. Mas ele consegue colocar as palavras certas nos momentos certos. Aqui, ó, achei. Esse aqui é um pouco aqui um resumo do livro. Mas não tem grandes coisas da narrativa, tá? Tem algumas coisinhas que acontecem no livro, mas eu não acredito que isso vá mudar a experiência de leitura de vocês. Mas, ó, é esse trecho que eu tava procurando mesmo. Basicamente, né, essa página aqui, um pedacinho, que é o Halim contando pro narrador sobre a vida dele, etc. E aí é o seguinte: um fraco. Deixou minha mulher sugar toda a força dele, a fibra, a coragem. Sugou o coração, a alma, o desejo. Eu não queria filhos, é verdade. Mas o Jacob e a Rania, bem ou mal, me deixaram viver. Quis mandar os gêmeos para o Líbano. Eles iam conhecer outro país, falar outra língua. Era o que eu mais queria. Falei isso para a Zana. Ela ficou doente, me disse que o Omar ia se perder longe dela. Não deu certo. Nem para o que foi, nem para o outro que ficou aqui. Quando Jacob voltou, eu ainda tinha esperança. Trazia Zana para cá. Brincávamos à vontade, tínhamos liberdade. O que eu fiz para conquistar essa mulher? Meses e meses. Os gasais, o vinho para vencer a timidez. Ninguém queria aceitar. Ninguém acreditava que um mascate pudesse atrair a filha de Galib. Ela foi corajosa, decidiu. E eu acreditei. Só pensava nela, só queria ela. Depois a vida foi dando voltas, foi me cercando, me acuando. A vida vai andando em linha reta, de repente dá uma cambalhota, a linha dá um nó sem ponta. Foi assim. A morte do pai dela, o Galib. A morte à distância, a dor que isso causa, eu entendo. Um pai. Eu nunca soube o que significa. Não conheci nem pai nem mãe. Vim para o Brasil com um tio, o Fadel. Eu tinha uns 12 anos. Ele foi embora, desapareceu, me deixou sozinho num quarto da pensão do Oriente. Me agarrei na Zana, quis tudo, até o impossível. Essa paixão voraz como o abismo.
Depois da morte de Galíbio, o Omar foi crescendo na vida dela. Vivia dizendo que o caçula ia morrer. Era uma desculpa, eu sabia que não ia acontecer nada com ele. Ficou louca, fez tudo por ele, é capaz de morrer com ele. Longe do filho, era minha mulher, a mulher que eu queria. Senti o cheiro dela, me lembrava das nossas noites mais assanhadas, nós dois rolando por cima desses panos velhos. De manhãzinha, íamos tomar café no quiosque do mercado, andávamos descalços pela praia. Me dava vontade de fugir com ela, entrar num barco e ir embora para Belém. Deixar os 3 filhos com a tua mãe. Pensava nisso, pensei em tudo, até em fugir sozinho, mas não ia conseguir. Ela ia reaparecer inteira na minha imaginação. Ainda tivemos muitas noites de gozo, aqui mesmo no meio dessa bagunça toda. O problema era o mar, as paixões deles, as 2 mulheres. A última foi um transtorno. A Zana percebeu que podia perder o filho, o frouxo, covarde. Nunca vai saber. Não consigo nem olhar para ele. Não quero escutar a voz dele. Acho que nunca quis, me dá enjoo. Se tivesse força, daria nele outro safanão. Teria dado uns 100 quando ele quebrou o espelho que a Zana adorava. 1000 bofetadas. 1000. Olha, esse trecho aqui, eu li assim, não, é isso, Milton Ratum. Obrigado pela oportunidade que você me deu de ler este livro. E olha, se tem uma coisa que o Omar merecia nesse livro, era 1000 bofetada. Já deu pra perceber qual é o personagem que eu não gostei, né? Ele tem outros livros sim, acho que ele tem uns 5 romances publicados no momento. O Dois Irmãos foi o segundo livro que ele publicou. O primeiro foi o Relato de um Certo Oriente, se eu não me engano. E os 3 primeiros romances do Milton Ratum, eles foram vencedores do Prêmio Jabuti de melhor romance. Então, é uma coisa bem impressionante, assim, sabe? Cara, esse livro, riquíssimo, tá? É isso, só isso que eu digo pra vocês, riquíssimo. Eu tava terminando esse livro e pensando assim, olha, como a nossa literatura é rica, né? Como a literatura brasileira, ela é incrível, assim. Eu penso que, imagina se a gente tivesse o investimento que outros países têm com literatura, sabe? Em formar escritores, em divulgar livros, em tudo. A gente tem muita coisa boa. A gente tem muita coisa boa. A gente tem muita coisa boa e muita coisa melhor do que os livros que vêm de fora. Eu simplesmente imagino, assim, que, sei lá, esse seria um livro aqui, ó, que se ele fosse, sei lá, americano, por exemplo, ele seria muito famoso mundialmente. Ele só não é porque ele é brasileiro. Apesar de que no Brasil ele tem uma fama, né? É isso, gente. Eu não sei se eu consegui deixar claro quão bom esse livro é, sabe, pra vocês. E também acho que não contei muito sobre a história, né? Mas assim, é basicamente a relação desses dois, sabe? É a relação desses irmãos. É você perceber que os dois ali, eles não são perfeitos. Um é menos perfeito que o outro. Mas os dois ali não são perfeitos e é interessante ver os caminhos que os dois tomam. Se passasse em São Paulo ou Rio, talvez fosse mais pop. Eu acho que possa acontecer isso também, Vitória. Por ser um livro de um autor que nasceu no Amazonas e que se passa no Amazonas, talvez tenha essa questão das pessoas terem um pouco de preconceito, né? Mas olha, o livro, né, ele tem 266 páginas. Comecei ele em live e aí eu recomecei, porque eu pensei, não, eu perdi muita coisa, eu preciso reler. E aí eu reli. Como vocês podem ver aqui, ó. Dá pra ver, ó. Um monte de páginas marcadas. E já adquiri uma edição pra mim. Comprei essa mesma edição aqui, só que foi pela estante virtual. Tô esperando chegar. E aí, quando chegar, eu vou transferir todas as minhas marcações para a minha edição e colocar na minha estante. É sério, só leiam. Só leiam. Eu publiquei no Instagram, né, que eu tinha gostado. Aí o Milton Ratum, ele foi lá, curtiu o story, né, e começou a me seguir. Ai, que legal. Aí eu comecei a seguir ele também. Já quero ler tudo desse autor. Vitória, ódio de você, tá bom? Porque você indicou esse livro. Eu já queria ler esse livro, né? Mas você indicou ele como uma leitura. Eu falei, legal. Comecei a ler. Gostei. Agora eu quero ler todo o resto. Inferno. Se você fosse atuar, qual personagem você acha que mais daria certo? Acho que mais parecido comigo seria o Yakub. Talvez de desafio de atuação seria o Omar. Eu lembro que ele foi leitura obrigatória de algum vestibular, eu não lembro qual, né? Agora que eu vi o complemento, acho que mesmo no Brasil tem a questão do livro se passar no norte. Sim. Livros que se passam no norte e nordeste, a gente sabe que tem mais preconceito mesmo. Deixa eu ler pra vocês o que tá aqui atrás no livro. Tem um trechinho dele, complementa também um pouco do que eu tava lendo, ó. Nós o esperamos até tarde da noite. Minha mãe e eu no nosso quarto dos fundos. Rania e Zana no andar de cima, deitadas com a porta aberta, atentas a qualquer ruído. Deram 2 horas e nada de Halim chegar. Por volta das 3, escutei o ronco de minha mãe, quase um assobio grave, um sopro. Um namboaçu piou por ali. Olhei para o chão do quintal, nem sombra da ave. Depois reconheci o canto de um anum. Me senti melancólico, mareado.
As copas escuras cobriam os fundos da casa. Um barulhinho esquisito riscava a noite. Podia ser mucura faminta no faro de um poleiro ou morcegos mordendo jambo doce. Lembro que as palavras do livro que eu lia foram se apagando e sumiram. O livro também foi engolido pela escuridão. Cochilei debruçado na mesinha. Lá pelas 5 da manhã, ou um pouco depois, porque o cortiço dos fundos já emitia sinais de despertar e a noite começava a perder sua treva, um ruído me despertou. Vi uma claridade na cozinha e logo depois um vulto. Era uma mulher. A cena que vem depois desse trecho. Tem uns negócios aqui de uns tabu, tá bom? Só quero dizer isso. Tem uns tabus aí que o autor, ele não quebra. Ele fala assim, ó, isso é um tabu? Sim, foda-se. É um tabu? É, mas eu vou colocar aí você que lute. Eu adorei isso.